Com o time reserva, o Atlético perdeu para o Fortaleza por 1-0 na Arena Castelão na tarde e noite deste domingo. Primeiro tempo equilibrado, segundo tempo domínio da equipe cearense. O que mudou da primeira para a segunda etapa? Quem mandou bem, quem mandou mal? Quais foram as ideias do Wesley Carvalho, que colocou um time todo reserva e fez algumas alterações diferentes na etapa final? Tudo isso a partir de agora aqui no De Olho no Jogo. Conteúdo começando, passando para você o que é esse QR Code aqui no ângulo superior da sua tela. Se você pegar o seu celular, fazer a leitura desse QR Code, você vai ter acesso ao site da KTO.com, principal casa de apostas do Brasil e principal parceira aqui do De Olho no Jogo. Ao ter acesso ao site, você vai lá, faz o seu registro, usa o cupom de olho, tudo junto, tudo maiúsculo, você vai ter direito a 20% de bônus. Depositou lá 100, vai ter 120 para brincar, para se divertir na KTO.com, principal casa de apostas do Brasil, onde a diversão acontece. Então, por favor, usufrua desse benefício que a KTO e o De Olho no Jogo disponibilizam a todos vocês. Bem, para falar de Fortaleza 1, Atlético 0, acho que o primeiro ponto é ir na ideia, né, na essência da escalação atleticana, que colocou em campo um time todo reserva. Apenas Bento e Zé Ivaldo, que foram titulares no Maracanã, começaram o jogo de hoje. Aí tem essa questão do Kelvin, que reveza muito com o Madison a titularidade na lateral direita. Mas, ou seja, é apenas 2, 3 titulares. O resto, todos jogadores reservas. Considerei no primeiro momento exagerada a decisão. Entendo o fato de que o time reserva, um jogo de quarta-feira importantíssimo, 9 milhões de reais, semifinal de Copa do Brasil. Tudo isso compreendo perfeitamente. Só que, para mim, poderia colocar o Esquivel para começar o jogo, o próprio Christian para começar o jogo, daria mais corpo ao time e também acredito que seria importante para esses jogadores irem tendo sequência, especialmente o lateral recém-contratado. Só que, mesmo com essa ideia, mesmo com essa estratégia, o Atlético fez um bom primeiro tempo. Qual que era a ideia atleticana na etapa inicial? Tirar os espaços do Fortaleza. O Fortaleza é um time que gosta da bola, mas procura ser muito vertical, procura ser mais agressivo do que outros times que são mais pacientes, que querem encontrar espaços, querem encontrar sempre as melhores jogadas. O time do Vojvoda é um time que, embora goste da bola, tenta ser mais direto. E principalmente com esse passe vertical, esse passe em profundidade, que inclusive foi o lance do gol. Só que no primeiro tempo, o Atlético, que marcava num 5-3-2, tirou esse passe em profundidade, tirou esses espaços da equipe do Fortaleza, que viveu de bola para o Marinho. Era o tempo inteiro o Fortaleza colocando o Marinho no circuito para ele tentar jogada individual em cima do Vinícius Cauê. Conseguiu criar bons momentos, é verdade, teve uma finalização que exigiu uma grande defesa do goleiro Bento, criou outras duas situações perigosas para o Fortaleza, mas era um Fortaleza mais previsível do que o normal, o Atlético conseguia marcar razoavelmente bem. Se o Fortaleza teve suas oportunidades mesmo assim, o Atlético nos contra-ataques também teve boas situações de gol, a mais clara de todas, como a Arriagada, que acabou não alcançando a bola, mas teve uma outra finalização do Arriagada que o goleiro deu rebote, um lance do Coelho que chutou pela linha de fundo, um cabeceio do Santana que foi pela linha de fundo. Era um Atlético que conseguia contra-atacar. E qual que era o caminho do Atlético? Se o Fortaleza vivia de bola para o Marinho, que estava exercendo o lado, ocupando o lado direito do ataque nesses duelos individuais contra o Vinícius Cauê, se o Marinho era perigoso, o Marinho deixava muito espaço, porque o Marinho não voltava para fazer a recomposição. E aí ficava o Brits, zagueiro barra lateral direito do Fortaleza, no mano a mano com o Coelho, com o Léo Cittadini, em alguns momentos, até o Fortaleza em inferioridade numérica por ali. O Atlético conseguia criar boas situações. Então era um jogo muito concentrado em um corredor, só que o Atlético conseguia também ser perigoso por ali. Para a etapa final, imaginava que o Atlético ia tentar equilibrar melhor as ações. Não ficar só em cima do Brits, mas também colocar o outro lado para funcionar. Só que isso não quer dizer abrir mão de forçar o jogo em cima do Brits, porque o Marinho, repito, não fazia recomposição e o Brits estava amarelado. O Brits tomou um cartão amarelo na reta final do primeiro tempo. Só que, para minha surpresa, após as alterações do Atlético, no intervalo colocou o Christian na vaga do Kelvin, o Pedro Henrique na vaga do Zé Ivaldo, e aí por volta dos 15, 16 minutos entraram Cirino e William Bigode nas vagas do Cittadini
e do Arriagada, o Atlético inverteu o posicionamento do Coelho. Passou a ficar no segundo tempo o Coelho mais aberto pela direita, próximo ao Christian, iam intercalando ali as posições, ora o Christian na lateral e o Coelho mais adiantado, ora Christian por dentro, o Coelho na ala, mas não funcionou. O Atlético não achou absolutamente nada por ali. E para piorar, com o Cirino na esquerda, não estava acontecendo muita coisa. Então o Atlético não conseguia mais tirar benefício desse fator ali do Marinho não fazer a recomposição e do Brits amarelado. Dessa forma, o Atlético perdeu a sua principal válvula ofensiva, seu principal escape para atacar e foi ficando sufocado pelo Fortaleza, que parou de viver só de Marinho, começou a colocar Pochettino, Pacheco no jogo também, e aí o Fortaleza foi criando boas situações. Teve bola do Thiago Galhardo que o Bento fez defesaça, teve bola do Thiago Galhardo que passou pela linha de fundo, e aí teve também um lance que o Esquivel fez uma recuperação muito boa, evitando uma finalização do Zé Wellison. Então era uma pressão muito grande do Fortaleza, que chegou ao gol com aquele passe em profundidade do Caio Alexandre, num espaço entre Matheus Felipe e Esquivel. O Pikachu atacou o espaço, ficou cara a cara com o Bento e abriu o placar 1-0, fazendo justiça a um domínio que era do Fortaleza na etapa final. Então, para não dizer que o Atlético não fez nada, o Atlético finalizou 2 bolas no segundo tempo todo. Muito pouco. Ah, é verdade, as 2 bolas foram perigosas? Foram, mas muito pouco. Já não foi um segundo tempo equilibrado. O Fortaleza ainda ficou 2 vezes cara a cara com o Bento e perdeu situações claríssimas. Uma, o Guilherme chutou a bola nele mesmo, outra, a zaga atleticana salvou mais uma vez. Mas se fosse para sair mais gol, claro, o Atlético teve 2 situações perigosas, mas o Fortaleza foi muito mais incisivo, foi muito mais agressivo na etapa final. E, na minha visão, pelo menos, passou muito essa superioridade pelas escolhas do Wesley Carvalho, tanto em umas modificações sem tanto sentido, ele justificou muito a parte física do Arriagada, do Cittadini, do Kelvin, do Zé Ivaldo, mas a mais sem sentido de todas foi tirar o Coelho de cima do Brits, jogador que estava levando muita vantagem nesses duelos individuais. Nada de terra arrasada, nada de virar o canhão contra o técnico interino Wesley Carvalho, mas assim como já o elogiei, hoje é um dia que considero que ele acabou mexendo mal e acabou prejudicando a equipe atleticana. Destaques do jogo, destaques positivos, especialmente o Cittadini. Para mim, o Cittadini fez um jogaço muito no primeiro tempo, jogou muito no primeiro tempo o Léo Cittadini. Kaique Rocha muito seguro no sistema defensivo, mostra que pode ser uma peça importante aí para o Atlético na sequência da temporada. Bento fez importantes defesas, o Arriagada perdeu um gol, mas movimentou bastante, conseguiu participar bem mais do que eu imaginava do jogo. Destaques negativos, já falei aí das alterações, né, do Wesley Carvalho, para mim passou muito por essa situação do Coelho, de algumas outras escolhas esquisitas do treinador, mas especialmente esse posicionamento do Coelho no segundo tempo. O Matheus Felipe acho que deu alguns moles, cometeu alguns equívocos durante o jogo, e também ali sei lá, Bigode, Cirino, não tiveram ali a mesma intensidade do ataque atleticano, mas não vi ninguém destoando assim por completo do jogo. Para mim foram mais ali algumas das escolhas do Wesley Carvalho. E, repito, se ganhar na quarta-feira, conseguir essa classificação, já volta a ficar com a moral em alta aí com a torcida atleticana. Nada de mais uma crítica pontual ao interino do Furacão, que na minha visão teve algumas escolhas esquisitas na noite deste domingo. Mas agora quero saber de vocês, como que vocês avaliaram Fortaleza 1, Atlético 0? Concordam comigo que o Wesley teve algumas decisões estranhas, mesmo com essa ideia de colocar um time todo reserva para enfrentar o Fortaleza de Juan Pablo Voivoda? Quem mandou bem, quem mandou mal, comente livremente aqui na caixa de comentários e se inscrevam aqui no De Olho no Jogo. A meta do canal é chegar a 10 mil inscritos ainda durante a temporada 2023. Se esse objetivo for alcançado, sorteio de uma camisa do Atlético, uma do Coxa, uma do Paraná Clube, para todos vocês que curtam o canal. Então, por favor, colabore e faça a sua parte desse voto de confiança. Se inscreva aqui no De Olho no Jogo, sempre falando dos times aqui da capital paranaense. Um abraço a todos, uma ótima semana. Nessa semana, conteúdo para falar de Atlético e Flamengo e também do mercado dos times paranaenses. Até mais.